dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está nos ouvindo. Eu sou a Jéssica e estamos aqui com mais um episódio do podcast. Quero agradecer a você por estar nos acompanhando. Continue conosco. Semana que vem tem outro episódio. Sábado que vem. Estamos aqui com o Jefferson. Olá, galera. Boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos ouvindo. Nós estamos aqui para mais um episódio super esperado por você. E nós estamos aqui com a Karen hoje. E aí, gente, tudo bom? Estamos com o Fernando. Alô, som, é nóis. Giovana. Olá, pessoal. Olá, eles são a primeira vez que eles estão aqui, né, no nosso, fazendo mais um episódio com a gente, mas eles também são do nosso grupo do Alta Voltagem, então eles também estarão aqui direto, então é a primeira vez que vocês vão ouvir eles, mas eles vão estar mais vezes aqui. Vão me ouvir mais que todo mundo, que eu sempre falo muito. Fala demais, mas isso é bom. Aqui a gente tá pra trocar as ideias mesmo. Isso aí. O assunto de hoje será dualidade cristã. Dualidade. É um tema um pouco, como fala? Complexo e afogueado, né? Que a gente fica... Animado pra falar? Fomenta uma briguinha, assim. Entendi. Então, se acontecer alguma coisa, se a gente se bater aqui, não tem problema. Altas tretas. Ficará pra parte 2, né? Não, brincadeira. É um tema muito bom da gente discutir. Eu tenho certeza que você vai gostar também de compartilhar um pouco das nossas ideias. Eu queria saber hoje da Giovana. Giovana, pra você, o que é um agente duplo? É uma pessoa que ela tem duas personalidades. Vamos dizer assim, né? Boa. Uhum. E tu, Fernando? Tem algo a acrescentar? É uma pessoa que joga nos dois times, né? Isso aí. Ela joga pelos Estados Unidos e pelo Japão na guerra. Mas eu acho que pra gente começar sobre dualidade, eu acho que era legal a gente contextualizar o que é dualidade, né? Uhum. Segundo o dicionário. O que é? Ele fala assim, característica do qual é dual, duplo, que corresponde a dois. Qualidade do que contém em sua essência duas substâncias, dois princípios, duas naturezas. Karen. Gente, sempre que falam agente duplo, eu penso em espião já. Primeira coisa que eu penso. Que eu acho que agente duplo é o que eles falaram. É aquela pessoa que aqui é uma coisa e lá é outra. Isso aí. Gostei das considerações. Inicial, né? A parte inicial eu também achei interessante. Um agente duplo, uma pessoa que é uma coisa pra um lado e também é uma coisa pro outro lado. Ela tá, tanto lá nos Estados Unidos ele é uma ótima pessoa, e como o Fernando disse, e pro Japão também ele é a famosa Natasha Romanoff, né? Que gosta de séries. Então, exatamente. Cara, e por que falar sobre agente duplo, né? Quando a gente fala dualidade, por que falar sobre agente duplo? A gente tem agente duplo dentro da igreja? E aí, Karen, você acha que a gente tem agente duplo dentro da igreja? Acho que tem. Eu acho isso um pouco complicado, porque eu acho difícil você taxar uma pessoa dessa forma. Então, eu acho isso um pouco complicado, mas eu acho que tem. Eu acho que existem pessoas dentro da igreja que dentro se dizem uma coisa, mas quando tá da porta pra fora, age de uma maneira totalmente diferente do que ela prega. Então, pra mim, isso é um agente duplo. Como seria, Fernando, uma pessoa que é um agente duplo? Cara, como a Karen falou, é um negócio difícil de se falar, porque pra você definir um agente duplo, você acaba tendo que ter um julgamento sobre a pessoa, sobre as atitudes, sobre a conduta. Então a gente não consegue dizer se alguém é agente duplo sem julgar aquela pessoa, né? Sem julgar as atitudes, então é bem complicado. Mas tem coisas que, infelizmente, as próprias atitudes da pessoa falam por ela mesma. Às vezes você não precisa nem julgar, tá tão escancarado na sua cara ali que não é nem questão de julgamento, é questão de visão mesmo. Você só tá olhando, já vê, já. E eu acho que entra um pouco disso do que a gente falou também no último episódio, que a gente espera que a pessoa vá agir de uma forma dentro da igreja e fora da igreja. Exatamente. Então você já tem aquela ideia que a pessoa naquele momento, não, ela vai agir desse jeito. E quando ela não age, aí você fica... Já dá um ponto de interrogação, porque ela não age da forma que ela deveria, que a gente, no que a gente pensa, né, que ela deveria agir. E aí entra também essa questão de julgamento e tudo mais, sobre as ações da pessoa. Gente, deixa eu perguntar um negócio pra vocês, vamos fomentar a primeira treta aqui.
Vamos começar Meu com essa Deus. treta. Vocês acham que existe agente duplo mais pro lado positivo? Porque até agora a gente tratou dualidade como Sim. algo negativo. Sim. Vocês acham que tem pro lado positivo também? Uma pessoa que dentro da igreja, às vezes, ela é mais quieta, mais reclusa, mas que fora faz coisas muito boas e que ninguém sabe? Vocês acham? Sim. 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 Ó, eu nesse aspecto, não necessariamente uma pessoa que é quietinha dentro da igreja e do lado de fora é tipo, nada. Tipo, fomenta pra caramba as coisas. Mas, tipo, tem um caso de um missionário que ele foi pra um país que nesse país ele não pode ter evangélico. E aí lá, ele finge que ele é outra coisa. Tipo, nem sei se eu posso falar o que ele é de fato, porque aí, sei lá, se Sim. por um acaso chegar lá, né? Então, tipo, ele finge que ele tem uma profissão normal e que, né, aí nessa profissão dele... eu sei, né? Massa. Aí ele fica, tipo, nessa profissão dele, ele evangeliza as pessoas. Então aí ele vai lá e leva as pessoas pra... É muito massa. Então, tipo assim, a gente tem os agentes duplos bons, né? Que são aqueles que, na vida profissional deles, ele, não sou nada disso. E aí, por trás, ele é totalmente diferente. Eu acho que o jeito mais fácil de identificar, mudando agora pro agente duplo negativo... Eu acho que quando a gente começa a identificar um agente duplo negativo, quando a gente começa a conhecer as pessoas, de fato. Quando a gente começa a conhecer no dia a dia, exatamente. Porque, exemplo, às vezes você conversa com a pessoa ali, dentro da igreja, ela passa pra você uma ideia de, nossa... Santidade. E aí depois, quando você vê o dia a dia, você vê que não é nada daquilo. E aí você começa não a julgar, mas você começa a analisar a vida da pessoa na igreja. Você fala, cara, ó, na vida a pessoa faz isso. Aí chega na igreja e a pessoa quer fazer isso. Sim. Então, tipo assim, eu acho que a gente começa a identificar o agente duplo assim, né? Até porque é difícil. Eu vou numa igreja um dia e aí eu vejo a pessoa lá, eu vou embora com a ideia de que a pessoa é daquele jeito. É daquele jeito. E aí, quando você começa a conhecer a pessoa de fato, você começa a ver que não é nada daquilo que ela tá passando, né? Ela te passa uma imagem ali. A gente até falou isso no episódio passado. Sobre a família, né? Aquela família maneira, evangélica, que tem um monte de poder dentro da família. E aí, tipo, aí fica todo mundo perguntando, cara, por que brigam bastante contra essa família, falam bastante dela? Justamente por isso, que quer passar essa ideia de... assim, e até normal que existam problemas dentro de famílias, a gente não é perfeito, mas eu acho que o problema tá quando você passa uma imagem de que você é, oh meu Deus, o santo tá aqui, falta a auréola, tá tudo certo. E quando você vê na vida da pessoa, a pessoa não é nada daquilo. Se a pessoa já chega e fala, olha, eu sou assim, cara, eu faço isso, eu não sou santo, não sou. Você sabe, você acha até que a pessoa é mais sincera, né? Porque ela tá ali na sua totalidade falando tudo de ela, tá contando sobre ela. Mas quando você quer manter uma imagem de que você é assim, tal, e depois você vê que não é nada daquilo, eu acho que é aí que é o negócio. Sim. Se a pessoa ela tem um problema e ela abre o jogo, beleza, é de boa, né? Não, mas eu acho... Ai, desculpa. Não, vai, cara. Eu acho que, tipo, não que a gente falando assim, às vezes parece que a gente tá procurando um padrão. Que a pessoa dentro da igreja precisa ser... Não é, eu acho que a gente fala que não é em relação a padrão. A pessoa tem que agir de uma forma pra que ela demonstre Jesus. Porque aí eu também acho um pouco difícil. Porque cada pessoa tem a sua personalidade, a sua forma de agir fora. Só que eu acho que quando a gente fala de agente duplo, é aquela pessoa que prega uma coisa e não vive o que prega. Não vive o que prega. Então, e não se interessa em viver o que prega. Exatamente. Eu acho que, exemplo, a pessoa dentro da igreja, se ela prega uma santidade, tipo, ela prega, não pode fazer isso. E chega lá fora, ela faz, aí é errado. Mas eu acho que não é um padrão. Tipo, não é, a pessoa tem que agir assim. Quando a gente fala, é porque a gente espera que a pessoa aja assim. Sim. Não necessariamente daquele padrão, mas algo que revele Jesus através das atitudes dela. Sim. A sociedade espera isso, né? Vocês acham também que a dualidade ela tá um pouco ligada ao caráter da pessoa? Com certeza. Porque, assim, a gente vê muitas pessoas que, por exemplo, eu conheço uma pessoa que é até engraçado, toda vez que a gente fala, a gente ri muito. Que, cara, ela conta algumas histórias que ela diz que ela viveu aquilo, né? E, cara, você começa a ouvir a história e você sabe, você identifica que não é aquilo. E a pessoa fala com uma verdade que ela mesma acredita naquilo que é na própria mentira que ela tá falando. Então você vê que aquilo ali é algo do caráter da pessoa, entendeu? Que precisa ser tratado e tudo mais. Que, assim, às vezes
tem muitas pessoas, essa parte da dualidade também, ela pode entrar no fato de, às vezes, a pessoa ter tido uma vida um pouco difícil e ela procurar ser aceita. Então, às vezes, ela tá dentro da igreja, aí ela procura tá dentro dos padrões que a igreja prega para que ela seja aceita dentro da igreja. Às vezes ela sai da igreja e vai para uma roda de amigos da faculdade, por exemplo, e às vezes ela muda o comportamento para que ela seja aceita naquele grupo também. Entende? Então a gente acaba vendo isso muito. A gente que faz faculdade, você vê muito isso. Sim. Né? A pessoa que dentro da igreja ela segue um padrão e todo mundo olha e fala, nossa, que pessoa maravilhosa. E você vê ela dentro da faculdade agindo de uma forma diferente porque as pessoas da faculdade não aceitariam aquela pessoa da igreja. Se ela fosse daquele camaleão, jeito, né? Onde tá, ele tá mudando. Tá mudando. E é legal a gente analisar desse ponto também, né? Sim. E esse é um só dos motivos que podem levar a esse efeito de dualidade, né? Sim. Tem também a depressão, a baixa autoestima. Acho que a baixa autoestima entra no que você falou agora, sobre tentar ser aceito. Certo, Letícia? Letícia é psicóloga e tá aqui do nosso lado. Certo, Letícia? Certo. A baixa autoestima entra nessa questão de querer ser aceito. Isso também desencadeia uma depressão. Acho que eu tô quase me formando em psicologia. Só que no podcast. É minha discípula. Cara, mas é interessante pensar. Quantas vezes, cara, porque sendo muito sincero, quantas vezes em alguma situação da vida eu já fui um agente duplo? Tipo, eu consigo ver que, tipo assim, tinha momentos na vida que eu poderia agir de outra forma e que passaria até uma imagem... Não uma imagem, mas, tipo assim, seria correspondente aos meus princípios. E aí eu não agi dessa forma. E aí, tipo, quantas vezes eu fui preguei uma coisa e aí eu não fui aquilo, sabe? E aí que pega pra caraca, porque você fala, caramba, eu tô aqui identificando, né, vendo os pontos dessa dualidade, assim, das pessoas que têm essa motivação, que acabam tendo uma motivação que gera essa dualidade cristã. E quantas vezes eu já fui também, tipo, quantas vezes eu... nesse exemplo mesmo que o Fernando disse, tipo, em faculdade... Quantas vezes eu poderia ter, tipo, não ido a algum lugar e aí eu falo, cara, eu não vou nesse lugar com essas pessoas. E aí eu, hoje pensando, cara, eu poderia não ter ido. Mas isso também não influenciou em nada o que eu sou, entendeu? Isso não... Eu conheço gente que foi a lugares que, tipo assim, exemplo, festa da faculdade. Hoje eu me arrependo de ter ido a algumas festas da faculdade que eu fui no primeiro período. Não influenciou em nada da minha vida. Era festa normal. Só que eu não iria hoje, porque eu falo, cara... E se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não iria. Tipo, eu fui em uma. Aí eu falo, cara... O festeiro. Bastante. Então, tipo assim, eu não iria. Porque eu falo, cara... Eu fui lá e fiquei deslocado. Então, eu não teria essa predisposição de... eu vou até lá, entendeu? E eu tô pregando justamente o contrário... Tô fazendo justamente o contrário do que eu sempre preguei. Então, eu acho que é interessante também a gente, toda vez que pensar nesse ponto, eu sempre trago isso, né? E a gente consegue identificar isso na gente, porque isso torna, pra mim, eu consigo ter mais empatia quando eu vou abordar esses assuntos. Você quer ver se você descobrir se você é um agente duplo ou não? Algum dia alguma pessoa chegar e falar pra você assim, nossa, Jeff, você é evangélico? Cara... Isso nunca aconteceu comigo, graças a Deus. Entendeu? A pessoa olhar pra você e falar, nossa, cara, você é evangélico. Não, você vai lá e fala, tipo, eu sou evangélico. Nossa, você é? Não sabia, né? Tipo, todo mundo toma aquele susto assim, cara. A melhor coisa é quando você fala, a pessoa fala, eu já percebi. Gente, eu me sinto tão... Jesus, sim, te amo. É bom. Estamos juntos, estamos ligados. O brilho de Deus está resplandecendo, sabe? Porque, gente, eu acho que todo mundo já... Em algum momento foi um agente duplo. Sim. Mas aí eu acho que a gente pode separar quem é um agente duplo e quem teve atitudes de um agente duplo. Quem teve atitudes, tem exatamente. essa diferença. Porque quem depois que faz, nem se arrepende. Tá tipo, sim, tudo tá certo, tá tudo no seu lugar. Ele faz de propósito. Quem não é, a pessoa fica com aquilo ali, Quem não é, fica assim, misericórdia, Jesus, não representou o Senhor. Me deixa dormir, Senhor, me ajuda a dormir. Eu não consigo. Perdão, Deus. Então, assim, eu acho que todo mundo já teve uma atitude que tava sendo agente duplo. Exato. Porque, cara, nós somos seres humanos e a questão é depois, o arrependimento. Sim. Tipo, cara, numa próxima eu não vou agir assim. Eu preciso representar Jesus onde eu estiver. Isso também entra a questão da gente separar vida... como que fala? Vida da igreja, vida do serviço? Eu não tenho uma palavra que usa. Isso, tipo que a gente separa, né? Dentro da igreja é assim, no serviço é assim. Não, é tudo a mesma coisa. Em todo lugar...
a gente tem que estar representando Jesus. Não é a nossa igreja, não é religião, mas é Jesus. E nesse mesmo sentido de que o Jefferson falou sobre a festa da faculdade e tudo mais, é legal você perceber que você não... você viu que isso não te mudou, mas que eu acho que a ideia que as pessoas tinham sobre você também não tenha mudado. Porque, assim, eu também já fui em churrasco, assim, da turma de faculdade e tudo mais, e o pessoal bebe, né? Faz as coisas lá que eles fazem e tudo mais, mas eu não. Eu fico aqui na minha. Ia mesmo pra estar com todo mundo, pra conversar e tal, pra confraternizar. A gente vê todo mundo na faculdade, é só na faculdade se matando, chega todo mundo cansado, não conversa com ninguém e tudo mais. Mas, tipo, o fato de você ir, você vê que não muda em nada do que as pessoas pensam de você se você tiver a atitude certa. Sim. Sabe? De você saber se divertir, conversar com todo mundo, zoar com todo mundo, brincar com todo mundo, mas não sair do o papel que você tem de ser evangélico, né? De representar um cristão. Você não sai... Não é um papel, né? É uma identidade, é o que a gente é. Porque falar papel também parece que é um negócio de atriz, né? Mas é uma identidade que você tem, você continua mantendo aquilo, porque é algo que já vem da gente mesmo, né? E eu queria falar sobre isso, porque você falou. Não, é engraçado que a gente também não pode criar uma barreira, né? Porque a gente acaba criando essa barreira, porque eu sou evangélico, eu sou da igreja, eu tenho que ter uma conduta assim, então eu não vou me relacionar e não vou chegar perto e não vou conviver com pessoas que não têm a mesma conduta que a minha. Né? E eu acho que esse é um grande erro que muitas pessoas cometem, porque o pastor sempre fala, né, que a igreja é o lugar de pessoas doentes. Se tem um lugar que a pessoa doente precisa ir, é pra igreja. Né? E nós, como cristãos, a gente tem que ser aquele que ajuda a levar a cura também, né? A igreja é como se fosse um grande hospital, né? E a gente acaba vendo muitas pessoas, assim, que às vezes se convertem e tudo mais, que elas acabam criando essa barreira. Tipo assim, eu não vou mais falar com a Karen, porque agora eu sou convertida, a Karen não é, ela bebe, então eu não falo mais com a Karen. Exatamente. Porque Deus mudou a minha vida, então a partir de agora a Karen não serve mais pra ser minha amiga. Entendeu? E a gente vê muitas pessoas que daí no momento de maior dificuldade da vida dela, a pessoa que mais ajuda é a Karen. Exatamente. Entendeu? E você cria essa barreira. Às vezes eu acho que até por medo, né? De acabar desviando a sua conduta e de não viver aquilo que você acabou de descobrir. Porque a pessoa, querendo ou não, a pessoa que se converte, a pessoa que tem um encontro com Deus, ela tá descobrindo algo novo. Né? Então, e é aquela coisa, você ainda não sabe o que você tá descobrindo. Então você vai descobrindo ela aos poucos e você acaba criando essas barreiras, esses preconceitos, né? E às vezes você acaba se tornando uma pessoa que julga as outras pessoas, que você fala, nossa, a postura que eu tenho que ter é essa, mas a pessoa ali não tem. Nossa, fulana, você já viu? Nesse aspecto aí, eu acho que tem duas vertentes. Tipo assim, tem a pessoa que não tem maturidade pra lidar com esse tipo de situação, que é aquela que realmente tem gente que, infelizmente, vai precisar se afastar de certas pessoas. Que ela vai na onda e tal. Entendeu? Então, tipo assim, quando você se converte, você vai precisar se afastar de algumas pessoas se você não tiver maturidade pra lidar com aquilo ali. Então, infelizmente, isso vai acontecer. Mas também tem aquela pessoa que se converte e aí sobe aquele, né? A soberba. Então fala, não, porque agora eu sou santo. É justamente o que o Fernando falou. A pessoa ali não merece que eu fale com ela, cara, entendeu? Então, tipo... Cara, mas na minha vida aconteceu... Eu sou filho de Deus e você não é. Não, tipo, na minha vida aconteceu um negócio muito bacana em relação a isso. Eu gosto, né, assim como o Jefferson, e todo mundo sabe, todo mundo fica zoando a gente. A gente gosta muito do Dave, Leonardo, e eu antes de assistir o Dave, eu assistia muito o Lucinho, né, o pastor Lucinho e tal. Eu gosto ali daquela vertente teológica deles ali. E o que acontece? Uma vez eu tava assistindo uma pregação do Lucinho e ele falou pra mim, ele falou na pregação. Ele falou assim, cara, você quer que a sua vida mude? Faça uma oração assim. Fale, Deus, tira da minha vida hoje todas aquelas pessoas que não precisam estar na minha vida estão, e coloque na minha vida todas aquelas pessoas que precisam estar e ainda não estão. E entrega na mão de Deus e deixa Deus fazer. E eu tava num momento muito conturbado, assim, que eu tava no meio da faculdade, que eu tinha acabado de começar a fazer engenharia e envolvido com o time de futebol e bebida, e organizando festa e tal, e não sei o que, e tava meio com a cabeça meio perdida. E assistindo isso aí, eu falei, cara, vamos ver qual que é essa oração, se funciona mesmo.
E resolvi fazer, cara. E as pessoas... Eu não precisei me afastar de ninguém. As próprias pessoas se afastaram. Entendeu? E eu comecei... A minha cabeça começou a mudar. Não é que as pessoas se afastaram, é que a minha cabeça começou a mudar. E algumas atitudes eu comecei a ver em mim, que eu tava tendo algumas atitudes que eu falo, cara, mas eu nunca tive esse tipo de atitude, por que eu tô tendo agora? Entendeu? Então, quando eu falei um pouquinho lá atrás a questão de ser aceito, é porque eu já fiz isso. Sim. Entendeu? Eu já tive atitudes que eram totalmente fora do padrão, que eu sempre tive, porque eu queria estar no meio das pessoas, que as pessoas olhassem e falassem, cara, o Fernando é um cara bacana, o Fernando é um cara legal, eu quero estar perto do Fernando. Então, eu tentei estar no ambiente, junto com todo mundo. Falando sobre isso, assim, do que ele tá falando, né, da gente mudar em certos lugares, principalmente na faculdade, porque a faculdade é um lugar, assim, que a gente muda mesmo a cabeça, a gente não tiver, né? convicção do que... Se a gente não tiver convicção, Exatamente. né? E eu acho que, assim, a gente, eu não sei se todos aqui, mas eu acho que a maioria aqui é desde que nasceu no berço evangélico, né? Eu Sim. desde os meus 4 anos, então eu não me lembro de ser, entendeu? Não lembro de um momento da sua vida que você não era evangélico. Então eu acho, sim, que todo mundo aqui já teve um momento de ter uma dualidade. Todo mundo aqui. Já teve uma atitude. Porque a gente é adolescente, a gente fica pensando, né? E se eu fizesse isso, e se eu fizesse aquilo, né? Fica pensando. Mas é o que o Fernando falou, a gente sempre chega um momento e a gente ora, né? Deus, né? Coloca pessoas na minha vida que me façam ficar perto de ti, porque realmente é muito difícil quando a gente tá com a mente fraca, né? É aquela velha frase, né? Mente vazia, né? Oficina do diabo. E é muito interessante isso de dualidade, porque eu acho que a maioria aqui já passou por isso, Sim. né? Sim. É porque, tipo, até quem já veio de berço evangélico, isso é uma coisa que eu falo sempre. Até quem veio de berço evangélico precisa ser convertido. Sim. Entendeu? Então, tipo assim... Então todo mundo acha que não, só porque você veio de um berço evangélico, todo Você mundo já da é sua família. crentinho. Você já é crente evangélico. Cara, eu vou te falar, às vezes é até pior pra gente que veio de berço evangélico. Sim. Porque, tipo assim, A já tá na expectativa nossa das vivência. pessoas. Exatamente. Então, tipo assim, já tá na nossa vivência. Então, tipo assim, a gente já vai à igreja todo domingo. Então, tipo assim, o momento que a gente tem um encontro com Deus é que ele é marcante na nossa vida. Sim. Mas, tipo, se a gente não passar por isso, a gente vai quando a gente for pra faculdade, a gente se perde lá dentro. Mas isso é aquela velha frase, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Exatamente. Quando depois daquele momento que você passa por ali, acabou, cara. É o que a Jéssica falou. Quando você cria uma convicção ali que nada te abala. E aí você não precisa mais necessariamente... Você não consegue mais ser levado pela convivência, né? E isso é muito bom, porque, igual ela falou, vocês já foram em, às vezes, social, de faculdade, e isso as pessoas podem ver que, pô, ser crente não é chato assim. Exato. Né? Porque a gente já passou muitas épocas que o crente, ele era chato. Exatamente. Porque, Taxado como chatão. chatão. Ou que não pode em lugar nenhum. Que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. E não, você tá fazendo faculdade, Jéssica. Você tá fazendo faculdade, Jefferson. E mesmo assim, vocês vão na social. Mas vocês são diferentes. Não são igual a todo mundo, né? É a questão do cristão, é a questão da liberdade cristã, né? A gente fala muito que depois que a gente conhece Jesus, a gente é livre. Aí as pessoas falam assim, você é livre, mas você não pode ir numa festa porque você é crente. Eu falo, não, cara, eu não vou numa festa porque eu escolho não ir. Exatamente. Eu tenho a liberdade de escolher não ir, porque eu não preciso ir pra ser aceito, eu não preciso ir pra mostrar pras pessoas que eu sou alguém legal, que... Não, a minha satisfação não está nisso. A minha satisfação não tá nisso. Então, o fato de eu escolher, não é tipo assim, eu sou crente, eu não bebo. Não é tipo, não é isso, entendeu? É que eu posso escolher não beber, eu posso escolher, eu tenho a escolha. E as pessoas que estão fora, que não conhecem a Cristo, elas não têm essa escolha. Elas acabam se tornando reféns daquilo. Então, elas não conseguem escolher, ela não consegue parar de ir pra uma balada, porque se ela parar de ir pra uma balada, as pessoas não vão mais falar com ela, as pessoas vão escantear ela vai ficar de escanteio, ela não vai ser mais importante, ela vai deixar, entendeu? As pessoas vão começar a esquecer.
e tudo mais, as pessoas vão parar de ligar, as pessoas vão parar de se importar. Porque amigos são muito poucos os que a gente tem. Aqueles amigos que, independentemente se você é crente, se você não é, entendeu? A pessoa tá com você porque ela realmente gosta da pessoa que você é, entendeu? Então é muito disso também, né? Então a liberdade de ser cristão é a liberdade de você ter escolha, de você olhar e falar, cara, aquilo ali eu posso fazer, mas eu não vou fazer porque eu acho que não vai trazer nada Não de convém. legal pra minha vida. Então não vou fazer. É você ter essa escolha, né? De escolher simplesmente não querer fazer. Exatamente. Aí agora, seguindo um pouco, né, no tema, aí vem uma pergunta. Se Deus conhece todas as coisas, por que se autopromover com uma imagem enganosa? Aí voltando já pra pessoa que fala que é uma coisa dentro da igreja, e aí quando se conhece ela na intimidade, você vê que não é nada disso. Qual é o intuito da pessoa quando ela tem ela faz uma autopromoção assim? Enganosa, na verdade, que você sabe que não é nada daquilo. Então, eu acho que essa pessoa, ela tá querendo mostrar pros outros o que ela tenta parecer. Então, todo mundo faz isso. Se a gente vai conhecer alguém, a gente não fala, nossa, olha, eu sou muito chata, eu sou atrasada, tá? Ninguém faz isso. A gente quer mostrar o nosso melhor. Então, assim, as pessoas, elas querem mostrar pras outras o melhor delas. Só que algumas pessoas não conseguem ser realistas com o que são. Elas simplesmente fingem uma coisa que não são e nem se esforçam pra ser. É mais fácil fingir. Então, eu acho que, tipo assim, meio que às vezes a gente pensa que Deus, ele tá lá e a gente tá aqui e a gente pode fingir pras pessoas que somos uma coisa e Deus vai cair na mesma ladainha. Fica distante, né? Vocês acham que é distante. Só que não é assim. Deus conhece a gente no mais íntimo, no mais profundo. Então, independente da gente fingir pras pessoas que nós somos incríveis, Deus sabe o nosso interior. E, tipo, o que Deus sabe sobre a gente é o que importa. O que as pessoas pensarem sobre a gente não importa. Vai todo mundo... E vai ser uma farsa. Depois de um tempo, a pessoa vai olhar pra você e falar, cara, ela não era tudo isso. Uhum. Então, que as pessoas fazerem isso é uma forma de enganar a si mesmo. Não é nem o próximo, que uma hora o próximo vai descobrir. Mas ela tá enganando a si mesmo com uma coisa que ela não é. E não permitindo Deus transformar ela também, se ela fosse sincera com quem ela é. Ou às vezes talvez aquela é a pessoa que ela queria ser e não consegue. Talvez ela crie aquela imagem porque aquele é o tipo de pessoa que ela gostaria de ser, mas ela não consegue. É a questão de você não conseguir ser resiliente, vamos dizer assim, você conseguir manter o padrão. Uhum. Né? Ela consegue manter durante um tempo e daí aquela verdadeira pessoa que ela é fora acaba aflorando uma hora. É a questão da pessoa que não conseguiu ser transformada ainda. É a pessoa que não conheceu a Jesus de verdade ainda. É a pessoa que realmente, tipo assim, a pessoa acaba não conhecendo a Cristo de verdade mesmo. E é difícil porque quando a gente conhece a Cristo, ele não muda a gente do dia pra noite. É um processo, né? A gente vai mudando dia... E vai viver o resto da vida mudando. Acho que a gente nunca vai chegar num local onde nos tornamos quem queremos ser. Sim. É uma oração que eu faço todo dia. Eu falo, Senhor, que eu possa ser o que o Senhor me planejou pra ser. Mas eu sei que isso eu vou orar todos os dias. Porque sempre a gente vai ter algo a melhorar. A gente nunca vai conseguir ser perfeito. Exatamente. Pensando nisso, eu acho que também, falando um pouco... As pessoas que tentam se autopromover são pessoas que vivem muito a vida aqui na Terra. E a Bíblia diz exatamente o contrário. Tipo, não se liguem às coisas da Terra. Tipo, não fique preocupado com as coisas daqui da Terra. Tipo, se ligue com as coisas do céu, entendeu? Então, é exatamente isso. A pessoa, ela tenta ganhar o seu galardão na Terra. Ela tem que ser exemplo, tem que brilhar na Terra. Então ela sempre tá querendo ser melhor. Eu acho que a soberba vem disso, na dualidade. Porque ela tenta ser melhor que a outra pessoa, porque ela tá se importando com o que vive aqui, entendeu? E eu acho que é meio difícil a gente tentar, né, colocar uma vida só lá no céu. É meio complicado porque a gente tem todas as atividades aqui na Terra e tal, beleza. Mas, tipo... Quando a pessoa ela só se liga nisso, em eu preciso ser o melhor aqui, eu preciso ter uma vida boa aqui, eu preciso ser reconhecido aqui, aí que começa a gerar isso tudo. Porque aí ela tem que ser melhor, ela tem que estar sempre lá na frente, no púlpito, ela tá sempre falando alguma coisa,
sempre ela tem que estar na liderança de alguma coisa, sempre tem que ser não sei o quê, e aí eu não sei o quê, e todo mundo me segue, e não sei o quê, não sei o Sempre quê. tá julgando o outro, que o outro ele não tá fazendo o que ela acha que ele deveria estar fazendo, ou o que ela está fazendo. Exatamente. E isso é totalmente diferente, tipo assim, tem gente que tem dom de liderança. Eu acredito que existe assim, tipo, cara, tem gente que não dá, cara. A pessoa, ela plantou o pé dentro da igreja, tu vê, sei lá, dá vontade de seguir. Bate o olho e você sabe que ela dá vontade de vai seguir dar a pessoa, fala aí, que tudo que você fala. Tem gente que é assim, mas a gente consegue diferenciar quando a pessoa, ela é... Quando é uma coisa genuína. Exatamente. E quando é uma coisa que a pessoa quer forçar. É uma coisa forçada. Ela, não preciso ser melhor do que você. E aí, eu acho que começa aí, né? Esse é a gênese da dualidade. Quando a pessoa, ela se liga bastante nas coisas daqui, ela precisa passar essa imagem, ela precisa ser melhor que todo mundo. E aí ela começa a inventar uma imagem, inventar uma pessoa perfeita. Uma pessoa que ela acha que tem que ser, uma pessoa que as pessoas precisam ter inveja. E eu acho que essa pessoa deve ser uma das mais infelizes, porque ela tá ali se importando com o que os outros estão pensando, tá vivendo uma vida que não é real, uma coisa que ela não é, só pra tentar agradar o outro, e no final, o que ela vai ganhar com isso? Nada. Nada. Exatamente. E como o nosso pastor diz, né? Quer saber se você é uma pessoa boa? Pergunte para os que estão dentro da sua casa. Exato. Eles vão realmente saber. Mulher, filhos. Ai, os meus vão só ter elogios. Cara, a Jéssica, ela se supera a cada episódio. Não, o bom é que a Jéssica, ela não é dual, né? Ela é sempre a mesma coisa. Ela tá na linha Dependente da tênue. situação. Pra finalizar, o que seja importante pra você hoje é entender que realmente a gente pode ter atitudes de uma pessoa na igreja e lá fora totalmente contrário, né? Mas que é sempre importante a gente reconhecer essas nossas atitudes e voltar atrás, né? Até porque a gente não é perfeito, né? Todo mundo aqui que tá aqui nessa sala já foi um dia um agente duplo. E se você ainda não foi, um dia você ainda vai ser. Porque a gente é assim, a gente é só pecado e a gente tem um Deus que ele é perdão, ele é amor e ele é aquele que sempre nos guia. Que nesses momentos que a gente se vê como agente duplo, a gente possa voltar ao primeiro amor, voltar ao nosso Deus, que ele com certeza vai nos guiar. Gi, tem alguma coisa pra falar pra gente fechar? Eu agradeço pelo convite, espero estar aqui mais vezes, que é muito importante, né? A gente sempre debater sobre esses assuntos. Com certeza. E é isso. E aí, Fernando? Eu também agradeço a oportunidade. Falou pouco hoje, hein, Fernando? Então, isso que eu ia falar. Da próxima vez eu prometo falar menos. Olha. Tá? E é isso. Muito obrigado. E espero que tenha sido bênção pra vida de vocês e que Deus possa abençoar a vida de cada um que tá ouvindo. E aí, Karen? Muito obrigada, gente. Foi um prazer participar com vocês. E a minha mensagem reflexiva final é que possamos sempre focar em Jesus e não no que as pessoas pensam da gente. A única forma de buscarmos sempre não ser agentes duplos é quando a gente vai focado em Deus e focado em mostrar quem Ele é pro mundo. É isso. E aí, Jefferson? É isso aí. Agradecer por mais um episódio, por todos aqui, nos nossos convidados. Convidados não, né? Nossos integrantes que vieram hoje. Agradecer por cada um de vocês, por você que está nos ouvindo. Curta, comente, compartilhe. Nos siga em todas as nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Facebook. A gente tem umas outras plataformas também que a gente está disponível. Então, na sua plataforma preferida de escutar o podcast, você escute a gente. E é isso. Muito obrigado por hoje. Muito obrigado, tá? Beijo, tchau.